Pronto, já estamos de volta, foi rapidinho, foi o tempo de a gente tomar um golinho de vinho, voltar todo tranquilinho para fazer o programa, não foi? Eu tomei mais do que um golinho de vinho, já estou pronto para... O que você tem aí na mão? É um tablet. Um tablet? Sim. Tá pegando perguntas aí nesse tablet? Então, eu tô agora, parece que tá com algum probleminha aqui com o É? tablet, com as perguntas, mas eu acho que eu vou tentar em breve. Queria falar, Paulo, sobre por que o problema essencial em Aristóteles é o problema do ser. O problema do ser. Então, é uma pergunta já isso aí? Não, é uma pergunta minha. Pergunta sua? É uma pergunta minha. Olha, o Aristóteles, ele está preocupado com um problema que é um problema que ele aprendeu lá na academia. Quer dizer, o problema da academia, qual? Né? Quando Platão está falando das formas, ele está, no fundo, querendo saber aquilo que é. O que é que é? Nós não quero saber o que não é. O que não é eu não posso saber. Eu quero saber o que é. Né? O que fica, o que permanece. Então as formas são o que permanece. Isso é o real. Então esse é um problema por Platão. A pergunta sobre o que é um problema lá do Parmênides. Uhum. Esse problema que o Platão resolve com a teoria das formas, o Aristóteles tem uma outra solução para ele, mas ele está interessado ainda no problema do que é, ou seja, no problema do ser. Ele está interessado efetivamente nisso. Só que ele vai dar aquela solução, que é dele, né? Onde o que é, né? não necessariamente é produzido por um princípio. Porque nos pré-socráticos você tem um princípio para tudo que é, um único princípio. Então, em Tales é a água, né? Sim. E assim sucessivamente você vai ter nos pré-socráticos falando de um princípio, um arquê, que é um princípio de origem e um princípio de governo. Quer dizer, aquilo que dá origem a tudo, mas também aquilo que regra tudo. Princípio nesses dois sentidos. Princípio como origem, né, de principiar, e princípio no sentido de regrar, de dar um princípio. Né? Então você tem um arquê. O Aristóteles substitui esta palavra, ele desliza essa palavra arquê para uma outra palavrinha grega, que também significa princípio, mas que ao mesmo tempo significa causa, que é ousia. Então, a hora que ele faz esse deslize do arquê para ousia, para causa, ele vai criar uma nova teoria para o ser. Ele vai criar a teoria das quatro causas. E ele vai reduzir a forma a uma das causas. Então, você vai ter as quatro causas do Aristóteles, né? Que ele fala em causa material, causa formal, até ele falar numa causa incausada, que é a divindade máxima. Que é o motor, que o motor imóvel. Né? O motor que se move por ela mesma e que causa tudo. Então, esta teoria das causas, né, é que vai fazer com que você tenha uma nova teoria do ser que não dependa mais daquela teoria do ser do Platão e que não dependa mais daquela teoria do ser dos pré-socráticos. Grosso modo é isso. Né? E isto é digamos assim, tem um peso na filosofia muito grande e realmente divide a filosofia. Dali para frente você vai ter aqueles que vão advogar para o ser a teoria das quatro causas e aqueles que vão advogar para o ser a teoria das formas. Você vai ter aí platonistas e aristotélicos dividindo posições. Mas, toma cuidado, porque isso vai aparecer lá na Idade Média. Porque no mundo helênico, não é a escola platônica e a escola aristotélica que vai ficar em combate. No mundo helênico, essas escolas vão ficar existentes como escolas, porém, como escolas filosóficas, elas vão perder prestígio. Vai entrar no lugar delas o helenismo, envolvido com Epicuro, com os estoicos, não é? Com os céticos. Quer dizer, é interessante isso na Grécia, você vê o helenismo se desenvolvendo. Por quê? Porque as escolas filosóficas que progridem são escolas filosóficas preocupadas
com o bem-estar do indivíduo. Mas elas são escolas filosóficas, elas não são escolas de instituição. As escolas de instituição, que inclusive vão formar essas pessoas como filósofos, continuam sendo a academia do Platão e o liceu do Aristóteles, agora comandado por outras pessoas. Isso é muito interessante para mostrar o quê? O quanto o liceu e o quanto a academia não eram dogmáticos. Porque se eles fossem dogmáticos, eles seriam aristotélico, o liceu, platônico, ou a academia. E não foi isso que aconteceu. Eram escolas plurais, de incorporação para formação de filósofos ou de intelectuais, né? E eles nunca ficaram preocupados em propagar a própria doutrina dos seus fundadores. Só muito mais tarde, né, quando você começa o cristianismo, é que o platonismo volta, é que o aristotelismo volta a ter algum peso, né, no conjunto das escolas filosóficas, até elas serem fechadas oficialmente lá no mundo romano, já com a decretação da hegemonia da Igreja Católica sobre o mundo helênico, né? Aí as escolas são fechadas, os santuários e os oráculos também são proibidos. Aí entra um outro período, mas tudo isso daí, Fran, que parece muito pequeno, tem 5 séculos antes de Cristo e mais 5 depois de Cristo. São quase 1000 anos de helenismo, né? São quase 1000 anos de helenismo aí, que pega antes de Cristo e depois de Cristo. É um mundo que nos forma. Porque se você pensa bem, né? Então, temos 2000 anos de cristianismo, mas temos atrás 1000 anos de helenismo. Isso tem um peso na nossa cultura muito grande. É por isso que eu sempre falo para o pessoal, ler Bíblia nas escolas é muito bom, é útil, faz parte da nossa cultura, mas tem que ler a Ilíada e a Odisseia também, né? Para poder ter a parte hebraica da nossa cultura, mas ter a parte grega da nossa cultura, né? Essas duas coisas são muito importantes, né? E eu separei um trecho do filme do Alexandre, que é onde aparece o Aristóteles ensinando o pupilo dele. O filme do Alexandre. Deixa eu pedir para o Fernando colocar o vídeo. Esse trecho é legal, quer ver? Porque tem 3 coisas interessantes nesse trecho. Isso, presta bastante atenção e depois a gente vai falar sobre essas 3 coisas que aparecem neste trecho. Mestre! As coisas em excesso é que destrói o homem. Por isso que nós, gregos, somos superiores. Nós exercitamos o controle de nossos sentidos. Moderação. É o que esperamos. Mas e quanto àqueles em Troia, mestre? Fantástico, né? É fantástico até porque o Alexandre se torna um dos maiores imperadores que a gente conheceu e talvez a explicação esteja aí, né? Esteja no mestre que ele teve. Ele teve Aristóteles como... E esse Aristóteles está extremamente socrático aí, porque nesse período aí, a pederastia já não está mais vingando como um grande instituição de ensino. No entanto, o Aristóteles insiste na pederastia exatamente no sentido que o Sócrates insistiu e que eu chamo de a inversão da pederastia, né? Porque veja lá que no final como é que ele fala, né? Ele fala assim, se os homens se deitam juntos, porque o menino está perguntando se o amor do Aquiles pelo Pácros, pelo aquele que ele vai vingar a morte na guerra de Troia, né? Era um amor depravado. Ele falou assim, se os homens se deitam juntos para trocar pela luxúria, ou seja, o sexo pelo sexo, você vai ter aí como resultado os ciúmes. Isso não vai construir nada. Mas se os homens se deitam juntos, né, se o amor dos homens sexual é para um dar para o outro o que tem de melhor, aí um vai querer mostrar para o outro o que tem de melhor mesmo, então eles vão eles vão construir coisas juntos. E construindo coisas juntos, eles vão fazer com que a cidade tenha laços tão fortes que ninguém vai destruir essa civilização erguida desta maneira, né? É muito interessante isso daí, porque a campanha do Alexandre depois vai depender disto, né? Vai depender desta ligação entre os homens, porque é uma campanha muito dura, né? É uma campanha muito dura, onde só o amor dos companheiros é que vai poder fazer com que as pessoas continuem na campanha, né? Agora, o interessante também é antes, tem um detalhe anterior aí, que é a pergunta do primeiro menino, né? Que sobre os bárbaros. Sobre os bárbaros, né? Assim, os bárbaros não são cruéis, né?
E o Aristóteles vai deixar essa, né? Não é o assunto de hoje, né? Mas eles tinham essa visão, né? Mas eles são pessoas que a gente teria que dominar, né? Veja que o Alexandre, durante o percurso todo, ele não pergunta, né? Ele só observa as perguntas, né? E ele é como se ele tivesse tomando o pé. Ele leva muito a sério aquilo, né? Ele leva muito a sério essas questões, né? Porque ele faz uma invasão no Oriente para dominar os persas, né? Ele, então, né, tem muito essa ideia né? E ele leva muito a sério essa ideia do amor, né? Do amor onde você deita com outro homem para construir. Você não deita com outro homem pela luxúria, né? Isso aí mantém a mente dele voltada para as grandes conquistas, né? Imagina, o Alexandre morre com 30 anos, pô. Sim, muito jovem. Quer dizer, com 30 anos você dominar a Europa, você fazer um percurso que... Imagina. Porque, veja, você não está fazendo um percurso de carro, bicho. Você está fazendo um percurso a cavalo e a pé. Sim. Então, em 30 anos, é muito... Né, 30 anos de vida. E depois de conquistado, você manter aquilo conquistado também não é fácil. Manter conquistado sem você ter laços, manter com moeda, manter com estradas. Manter culturas diferentes. Você manter um elo. Né? Como é que você manda mensageiros para todo lugar? Um império desse tipo, né? Você deixar um império desse tipo montado, né? É uma façanha que né? Paulo, o Evaldo mandou uma pergunta. Ele quer saber, segundo Aristóteles, qual que é o objetivo da ética? Olha, veja só. Vocês repararam aí que nesse filme tem uma terceira questão, né? Além da questão dos persas e a questão da pederastia, tem uma terceira questão, que é a questão da sofrosine. O Aristóteles, em determinado momento, diz que o Aquiles era uma pessoa que tinha que ser domada. Ou seja, ele tinha que ter o quê? Mais autocontrole. Ele tinha que ter a temperança, que é a moderação, a sofrosine. A sofrosine na acepção aristotélica, não na acepção platônica. Na acepção platônica ela é maior do que isso, ela não é só a moderação, né? Agora, na acepção aristotélica, ela é muito aquilo que nós hoje entendemos como sendo a moderação, né? O autocontrole, a capacidade de autocontrole, né? O domínio sobre si. Então, isso é muito aristotélico. A ética, ela tem esta pegada, a ideia do domínio sobre si. Só que com um detalhe, Fran. A ética antiga, toda ela caminha em direção à felicidade. Ela é eudaimonista. Veja, isso é interessante, gente, porque a gente não se dá conta desse detalhe, e é difícil entender pelo seguinte, porque a nossa ética é ao contrário da felicidade. Se as pessoas estão felizes, a primeira coisa que uma pessoa diz é dizer o seguinte: bom, ela está feliz é porque ela é egoísta, ela não é ética, né? Porque se ela fosse ética, ela não estaria feliz. A felicidade vai para um lado, a ética vai para o outro, no nosso campo moderno. A gente tem a ideia de que ser ético é sempre perder alguma coisa em função de outra coisa. É sempre ceder. Né? O cara fala assim, para ser ético precisa ter um autocontrole e ceder para o outro. O Aristóteles nunca tem essa ideia. Ele fala, para ser ético tem que ter autocontrole, mas não é para ceder, é para ser feliz. Mas ser feliz de que maneira? No sentido da eudaimonia. O que é você ser feliz no sentido da eudaimonia? Essa palavra que a gente traduz por felicidade, ela é no grego prosperidade. Prosperidade, você tem que prosperar. Como é que você prospera? Você prospera se todas as suas potencialidades são desenvolvidas, para você ser virtuoso. O que é um virtuoso? É aquele que tem virtudes. Quem que tem virtude? Aquele que exerce as boas potencialidades no seu máximo. Por exemplo, qual que é a virtude do olho? Ver. Então, se eu vejo bem, o olho está exercendo a sua virtude. Qual é a virtude do meu corpo? É ele funcionar bem, ele ser um corpo forte. Então, se eu conseguir ter um corpo forte, eu estou exercendo uma virtude do corpo. Então, se eu consigo fazer com que as minhas virtudes, todas elas, se exerçam, eu consigo o quê? A excelência.
O que é a excelência? Se eu consigo a excelência, eu consigo o quê? A prosperidade. Então, funcionar bem, fazer as coisas bem, no seu máximo, é a excelência. E se eu tenho as excelências, eu tenho a prosperidade. Então, a prosperidade não é eu prosperar com riquezas materiais. A prosperidade é eu fazer com que todas as virtudes se exerçam, de modo que eu tenha a excelência. Tendo a excelência, eu vou ter, obviamente, a prosperidade, a eudaimonia vai estar posta no mundo. É por isso que eu não posso ser feliz se a cidade não for feliz. Né? Porque se a cidade estiver infeliz, como que eu prosperei? Eu não prosperei, eu não pude exercer as minhas virtudes num lugar ruim. Eu só posso exercer as minhas virtudes e conseguir a excelência num lugar onde a excelência seja cultivada. Agora, a cidade está indo para baixo, não está cultivando excelência nenhuma. Só os maus são premiados, os bons não são premiados. Essa cidade está indo... Como é que eu posso ter prosperado? Eu não prosperei. Sim. Né? Eu estou indo para baixo junto com a cidade. Então, é essa noção que a gente não tem. Por quê? Porque para nós, a cidade pode estar indo para baixo e você pode estar sendo feliz. Isso é impossível para um grego. Porque a felicidade A moderna, é individual. ela é E é um individual, sentimento- ela é interna, ela é um sentimento interno É um nosso. sentimento, inclusive, em oposição ao sentimento coletivo. Sim, em Né? oposição. A nossa ideia, a própria palavra prosperar para nós, né? Não tem essa teologia da prosperidade, onde você compra um carro, você está numa igreja, a teologia da prosperidade, você tem que comprar, ficar cada vez mais rico para mostrar para o outro que você está prosperando e que Deus está premiando você, né? Bom, se Deus está premiando você e está prosperando e você tem que mostrar para o outro isso, é porque ele não está prosperando. Isso é inconcebível para o grego, você prosperar e o outro não. Não, se você prosperou, é porque o ambiente está prosperando. Você está cultivando virtudes porque a cidade está pedindo e está premiando virtudes. Então você vai realizar a excelência porque a cidade está premiando excelências. Então prosperar, ele é o conjunto da comunidade. E isso é que é você ser ético. Por que você ser? Porque a ética são os costumes. Então você ser ético é você cumprir o ethos de um povo, é cumprir os costumes desse povo. Se você cumpre os costumes desse povo, e esses costumes são bons, você vai prosperar. Todo o povo vai prosperar. Isso aí que é ser ético para o mundo grego. E, Paulo, é interessante que o pessoal está tão ligado aqui na Hora da Coruja, Ah, é? prestando atenção no vídeo. Além de várias perguntas, eu recebi vários comentários sobre esse trecho, que eu não sei se você já reparou, que O trecho do filme? Aristóteles, sim, o trecho do filme, o Aristóteles e os seus pupilos estão já nas ruínas, quando ainda não deveria existir ruínas. Uma vez né? eu fiz uma crítica sobre isso, num videozinho, né? Que é um errinho do filme aí, que eles já estão nas ruínas, né? Já estão na ruína das não deveria necessariamente ser ruínas ali, né? Paulo, tem uma pergunta do Guilherme Gouveia. Ele quer saber se quando Aristóteles escreve que é uno o conhecimento dos contrários, há uma concordância com a filosofia de Heráclito. E se isso precederia a dialética hegeliana? Não, Aristóteles é o contrário disso. Aristóteles não quer nem saber de unidade dos contrários. Ele acha isso um erro lógico. O Aristóteles é o fundador da lógica formal. Ele não é, de maneira nenhuma, ele não quer nem saber de lógica dialética. Né? Unidade dos contrários do Heráclito, dialética platônica, essas coisas que criam a contradição, não tem a ver com Aristóteles. O Aristóteles quer que as pessoas que entram em contradição, elas se ferrem, porque elas entraram em contradição. Né? O Aristóteles é o padrinho da boa lógica, não da má lógica. Outra pergunta do Guilherme Gouveia eu achei muito interessante. Ele fala que o Santayana diz que em Aristóteles o conceito da natureza humana é perfeitamente equilibrado. Todo ideal tem base natural e todo natural tem desenvolvimento ideal. Isso se tributa ao senso prático do filósofo? Não, esse naturalismo aparece assim. A palavra natural no Aristóteles, isso já vai aparecer nos pré-socráticos, isso já vai aparecer no Platão também, a ideia de que o natural, né, é superior ao convencional. Isso aí é um debate que está no mundo grego. Por quê? Porque os sofistas, né, vão dizer que
o convencional é superior ou tão bom quanto o natural. Ok? Né? As leis dos homens são tão boas quanto as leis do mundo. E o Platão, o Sócrates, o Aristóteles vão tender ao naturalismo, a dizer que as leis dos homens são boas quando elas não entram, né, em conflito com as leis da natureza, com o mundo natural. Há um certo culto do natural aí que vai permanecer como um polo positivo durante muito tempo e vai chegar no romantismo como tendo o seu auge, né? E nós herdamos isso. Nós herdamos a ideia de que o convencional não é bom, é bom o natural. Tanto é que as pessoas, você põe a palavra natural... Coca-Cola natural. Coca-Cola natural, né? Eu já vi alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, você feita fala para a das pessoa... folhinhas da coca, então é natural você fala, agora é ótimo. Você consegue transformar qualquer porcaria em coisa boa se você puser o adjetivo natural. Sim. Né? O cara fala assim, come isso daí porque é natural. Aí você come é veneno, porque veneno vem da natureza. Sim, né? sem dúvida. Então, mas essa ideia de que o natural é bom tem essa raiz no romantismo, mas tem essa raiz lá no debate entre os grandes filósofos e os grandes sofistas. Né? Paulo, Júnior Vicentini perguntou: Aristóteles complementou Platão ou derrubou sua teoria? Não, o Aristóteles, ele não derruba nem complementa. Mas se você está perguntando assim, Paulo, ele é alguém, né, que está na corrente do Platão e põe um tijolo a mais, ou ele é alguém que põe um tijolo jogado na cabeça do Platão? Ele é alguém que põe um tijolo jogado na cabeça do Platão. Quer dizer, por mais que a gente possa dizer que há uma continuidade, e há muita continuidade, né, o confronto ganhou. A ideia de confronto ganhou. Tanto é que nós temos de um lado platônicos e de outro lado aristotélicos. Nós podemos inclusive dizer que até hoje você pega uma filosofia como a do Hort, um pragmatista é sempre mais aristotélico do que platônico. Né? Até hoje, todas as correntes podem ser traduzidas, né, lógico, para fazer isso não pode fazer de bobeira, tem que saber fazer, né? Mas todas as correntes podem ser traduzidas em termos de platonismo ou aristotelismo, porque você está aí com um confronto que perdurou épocas e épocas, que é o grande confronto da Idade Média, né? O confronto entre os universais e os particulares. E esse é o confronto que está ali enraizado. Foram quase mais 1000 anos o confronto enraizado entre aristotélicos e platônicos. E isso é o canônico da história da filosofia. Né? Você pode construir outras histórias da filosofia, mostrando menos confrontos e mais continuidade. Mas o canônico, né? O canônico é isto. Né? Se você entende esse confronto, você está dentro do canônico. O resto depois é mais fácil entender. Legal. Olha, eu tenho uma novidade. Bom, você já está sabendo, a novidade para quem está assistindo. Eu não tenho. Qual a novidade? Temos uma novidade. Agora a gente tem uma coluna aí na rádio. Na Rádio Trianon, do programa da Lidiane, nossa amiga. Então, todo sábado agora você pode escutar ou aqui em São Paulo, ou em Santos, ou então pela internet, pelo site da Trianon, não é? A Rádio Trianon, você pode escutar a Rádio Trianon em FM ou AM pela internet. Você põe lá Rádio Trianon no Google, vai bater lá ou no AM no FM. A nossa é o AM, aos sábados, 10 da manhã. Sábado, 10 da manhã, você pode escutar dentro agora... Dentro do programa da Lidiane. Que é o Vida e Harmonia. Vida e Harmonia. O nosso programa dentro dela chama, como é que chama? Bicadas da Coruja. Bicadas da Coruja. Aqui é o Hora da Coruja. A gente passa 1 hora aqui, mas as bicadas a gente dá lá, porque o Fernando não quer que a gente bica aqui. Não. Aqui só o Fernando bica, só. E choca também, tá choca a nossa bem. Coruja. Fernando é o homem da maquinaria aí que controla todos os computadores. Controla. Fica em dúvida, mas... Não, ele é homem, ele está cada vez mais homem. Ele controla toda a Ajuste TV, né? E tá depois aqui. O jardineiro não está vindo aqui, ó. Estou vendo que a graminha está crescendo, essa graminha. Nossa, você acha que está crescendo? Mas o Fernando está aí chocando e comandando as coisas. Tá certo.
E aí, Paulo, falar mais alguma coisa, alguma consideração final antes da gente terminar? Bom, que já está acabando o programa? Já acabou. Mas o que é isso? Mas nem cheguei aqui, já está acabando? Já acabou o programa. Barbaridade. Olha, hoje eu vou fazer uma coisa que vou mandar alguns cumprimentos para pessoas que eu sei que estão assistindo. Juca Chaves, que assistia a gente lá no passado, agora voltou a assistir. Jô Soares, que disse que se ele não conseguir ver, o Jô falou que se ele não conseguir ver na hora, ele depois vai assistir pelo vídeo. E mandar um beijo para o pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é os nossos colegas, amigos e professores. Muito bem, Paulo. Então, semana que vem estaremos de volta com o que vamos trazer semana que vem. Amanhã semana que vem nós temos que conversar sobre o helenismo, né? Helenismo. O mundo pós-Aristóteles, Epicuro, os estoicos. Muito né? bom, muito legal. E talvez a gente possa trazer alguns efebos também peladinhos para o pessoal ver. Eu acho uma boa ideia. Interessante, mas tem que ser maior de idade, assim, 18 anos, para interessar mais, assim, para ter um público feminino maior assistindo a Hora da Coruja. Esse programa só pode assistir gente maior de idade, tanto é que é às 3 da tarde, é só para gente. Então tá, gente, obrigada por assistir a Hora da Coruja, até semana que vem, então.